feliz trânsito de São José assistido por Jesus e Maria. Maria reza por São José. Já fazia 8 anos que as enfermidades vinham purificando. No crisol da paciência e do amor divino, o generoso espírito do feliz São José, agravando-se com os anos, iam diminuindo suas forças, desfalecendo o corpo, e aproximando-se o inevitável termo da vida, pagamento do estipêndio da morte, dívida comum de todos os filhos de Adão, Hebreus 9, 27. Aumentava também o cuidado e solicitude de sua divina esposa, Nossa Rainha, na sua assistência e pontualíssimo serviço, conhecendo a amantíssima Senhora com sua rara sabedoria, que estava próximo o dia de seu castíssimo esposo deixar este pesado desterro, foi à presença de seu Filho Santíssimo, e lhe disse: Senhor e Deus Altíssimo, Filho do Eterno Pai e Salvador do mundo, em vossa divina luz vejo que está a chegar o tempo determinado por vossa vontade eterna, para a morte de vosso servo José. Suplico-vos, por vossas antigas misericórdias e infinita bondade, que o braço poderoso de vossa majestade o assista nesta hora. Que sua morte seja preciosa a vossos olhos. Salmo 115, 15. Como foi agradável a retidão de sua vida. Parte em paz, com a certeza de receber a eterna recompensa, no dia em que vossa dignação abrir as portas do céu para todos os crentes. Lembrai-vos, meu filho, do amor e humildade de vosso servo, de seus grandes méritos e virtudes, de sua fidelidade e solicitude por mim, e de como alimentou a vós, Senhor, e a mim, vossa serva, com o suor de seu rosto. Resposta de Jesus, respondeu-lhe nosso Salvador: Minha mãe, vossos pedidos me são agradáveis, e em minha presença se encontram os merecimentos de José. Eu o assistirei agora, e a seu tempo, lhe darei lugar entre os príncipes de meu povo. Salmo 115, 15. Será tão iminente que admirará os anjos e dará motivo de louvor para eles e os homens. Com nenhuma geração farei o mesmo que para vosso esposo. Agradeceu a grande senhora esta promessa a seu querido filho. Durante 9 dias antes da morte de São José, Filho e Mãe Santíssimos o assistiram dia e noite sem o deixarem só. Nestes 9 dias, por ordem do Senhor, os anjos vinham 3 vezes por dia cantar ao feliz enfermo, louvando ao Altíssimo e celebrando as graças do próprio José. Naquela humilde, porém riquíssima casa, sentia-se suavíssima fragrância de perfumes tão agradáveis, que confortava não só o santo homem, como a muitos que o sentiam de fora, até onde se difundia. São José, precursor de Cristo no limbo, um dia antes da morte, todo inflamado no divino amor, teve um êxtase altíssimo que lhe durou 24 horas. Milagrosamente conservou-lhe o Senhor as forças e a vida, e neste sublime arrebatamento viu claramente a divina essência. Nela lhe foram manifestados, sem véu, tudo quanto crera pela fé, a incompreensível divindade, os mistérios da encarnação e da redenção e a Igreja militante com todos os sagrados bens que a ela pertencem. A Santíssima Trindade nomeou o precursor de Cristo, nosso Salvador, junto aos santos pais e profetas que se encontravam no limbo. Ordenou que lhes participasse novamente sua redenção e os preparasse para esperar a visita que o Senhor lhes faria, a fim de tirá-los do seio de Abraão e levá-los à eterna felicidade. Maria Santíssima conheceu estes fatos no interior da alma de seu filho, na mesma forma de outros mistérios como tinham sido concedidos a São José. Por tudo, a grande princesa deu dignas graças ao Senhor. São José despede-se de Maria. Saiu São José deste rapto, com o rosto banhado de admirável resplendor e beleza, e com a mente toda deificada pela visão do Ser Divino. Pediu a bênção de sua esposa Santíssima, mas ela pediu ao filho que lhe a desse, o que ele o fez. O Redentor do mundo lhe deu a bênção e disse: Meu Pai, descansai em paz, na graça de meu Pai Celeste e minha. Aos profetas e santos que vos esperam no limbo, dareis feliz notícia de que se aproxima sua redenção. A estas palavras de Jesus, e nos seus braços, expirou o felicíssimo José, e o Senhor lhe cerrou os olhos. A multidão dos anjos que assistiam com sua rainha e Rei Supremo, entoaram com voz celestial cânticos de louvor.
a mandado de Jesus, levaram a alma santíssima de José ao limbo dos pais e profetas. Todos o reconheceram como pai putativo do Redentor do mundo, cheio de resplendores de incomparável graça, íntimo do Senhor, digno de singular veneração, participando-lhes, conforme a ordem do Senhor, a proximidade de sua libertação, causou grande alegria àquela inumerável congregação de santos. São José morreu de amor. Não se deve passar em silêncio que a preciosa morte de São José, ainda que precedida por enfermidade e dores tão prolongadas, não foi consequência delas. Sua vida poderia, naturalmente, ter se prolongado, não fossem os efeitos do ardentíssimo fogo de amor que ardia em seu retíssimo coração. Para que esta morte felicíssima fosse mais triunfo do amor do que pena de culpas, o Senhor suspendeu a ação especial e milagrosa com que conservava as forças naturais do seu servo, impedindo que fossem vencidas pela violência do amor. Faltando aquele apoio, a natureza se rendeu, e soltou o laço que detinha aquela alma santíssima nas prisões da mortalidade do corpo, separação na qual consiste nossa morte. Deste modo, o amor foi a última enfermidade, a maior e mais feliz, pois a morte que ela produz é sono para o corpo, e princípio de verdadeira vida. Sepultamento de São José. Vendo que seu esposo falecera, a grande Senhora dos céus preparou seu corpo para o sepultamento. Vestiu-o conforme o costume, sem que outras mãos o tocassem, a não ser os santos anjos que, em forma humana, a ajudaram. Em atenção ao honestíssimo recato da Virgem Mãe, o Senhor revestiu o corpo de São José com admirável resplendor, deixando à vista apenas o rosto. Assim a puríssima esposa não o viu, ainda que o vestiu para o enterro. A fragrância que dele se desprendia atraiu algumas pessoas que, vendo-o tão belo e flexível como se fora vivo, encheram-se de grande admiração. Vieram os conhecidos, parentes e muitas outras pessoas, reunindo-se ao Redentor do mundo, a Mãe Santíssima e a grande multidão de anjos. Levaram o glorioso corpo de São José à sepultura. Em todas estas ações, a prudentíssima rainha conservava sua compostura e gravidade, sem se alterar. A dor não a impediu de providenciar a tudo o que era necessário, ao serviço de seu falecido esposo e de seu Filho Santíssimo. Tudo cabia no real e magnânimo coração da Senhora. De novo a sós com seu Filho e Deus verdadeiro, agradeceu-lhe por todos os favores concedidos a seu santo esposo. Em sublime ato de humildade, prostrada na presença de seu filho, disse-lhe estas palavras: Senhor de todo o meu ser, meu verdadeiro filho e mestre, a santidade de José, meu esposo, pôde deter-vos até agora, fazendo-nos merecer vossa desejável presença. Com a morte de vosso amado servo, posso recear perder o bem que não mereço. Obrigai-vos, Senhor, por vossa mesma bondade, a não me desamparar. Recebei-me de novo por vossa serva, aceitando os humildes desejos e ânsias do coração que vos ama. Aceitou o Salvador do mundo este novo oferecimento de sua Mãe Santíssima, e prometeu-lhe que não a deixaria só, até chegar o tempo de começar a pregar, em obediência ao Eterno Pai, doutrina da Rainha do Céu Maria Santíssima, a hora da morte. Minha caríssima filha, não é sem motivo que teu coração sentiu particular compaixão pelos que se acham em perigo de morte, desejando ajudá-los nessa hora. Realmente, conforme entendeste, naqueles momentos sofrem as almas incríveis e perigosos trabalhos, por parte das ciladas do demônio, da própria natureza e dos objetos visíveis. Aquele instante é o termo do processo da vida que receberá a última sentença, de morte ou de vida eterna, de pena ou glória perpétua. O Altíssimo, que te inspirou aquele desejo, quer aceitá-lo para que o executes. De minha parte, te confirmo o mesmo e te admoesto a colaborares com todo esforço possível para nos obedecer. Adverte, pois, amiga, quando Lúcifer e seus ministros das trevas reconhecem, pelos acidentes e causas naturais, que a pessoa está com perigosa e mortal enfermidade, imediatamente preparam toda a sua malícia e astúcia, para investir contra o pobre e ignorante enfermo, e tentar derrubá-lo com diversas tentações. Como a esses inimigos está a terminar o prazo de perseguir a alma, querem suprir a falta de tempo pela violência da ira e maldade.
Os últimos combates, para isto, reúnem-se como lobos carniceiros, e examinam de novo o estado do enfermo, seu temperamento natural ou adquirido, suas inclinações, hábitos e costumes, e qual seu lado fraco por onde atacá-lo mais. Aos que têm desordenado apego à vida, persuadem que o perigo não é tanto e impedem que outros o avisem. Aos que foram remissos e negligentes no uso dos sacramentos, reforçam-lhe a tibieza, sugerem-lhes maiores dificuldades e adiamentos, para que morram sem eles ou os recebam sem fruto e com más disposições. A outros, propõem sugestões de vergonha, para não abrirem suas consciências e declararem seus pecados. A estes, embaraçam e retardam, para não manifestarem seus compromissos e não desenredarem a consciência. Aqueles que amam a vaidade, lhes propõem ordenar, naquela última hora, muitas coisas vãs e soberbas, para serem cumpridas depois de sua morte. Aos avarentos e sensuais inclinam com muita força ao que cegamente amaram. De todos os maus hábitos e costumes, vale-se o cruel inimigo para arrastá-los atrás de objetos e assim lhes dificultar ou impossibilitar a salvação. Cada ato pecaminoso praticado durante a vida, e que contribui à aquisição de hábitos viciosos, constitui penhor e arma para o comum inimigo lhes fazer guerra naquela tremenda hora da morte. Cada apetite satisfeito, abre-lhe o caminho para penetrar na fortaleza da alma. Uma vez dentro dela, lança-lhe seu depravado hálito e levanta densas trevas que são seu efeito. Tudo isto para que não acolham as divinas inspirações, não tenham verdadeira contrição de seus pecados e não façam reparação de sua má vida. Desprezo dos meios de salvação, geralmente fazem estes inimigos grande estrago naquela hora, sugerindo a ilusória esperança de que os enfermos ainda viverão, e com o tempo poderão executar o que, no momento, Deus lhes inspira por seus anjos. Com esta ilusão se enganam e perdem. Grande é também, naquela hora, o perigo dos que durante a vida desprezam o socorro dos santos sacramentos. Este desprezo, muito ofensivo ao Senhor e aos santos, a divina justiça costuma castigar abandonando estas almas ao próprio conselho, pois não quiseram se aproveitar do remédio no tempo oportuno. Tendo desprezado, merecem, por justos juízos, serem desprezados na última hora, para a qual prorrogaram com louca ousadia a busca da salvação eterna. Poucos são os justos a quem no último combate, a antiga serpente não ataca com incrível sanha. Se aos grandes santos pretendem então derribar, que podem esperar os viciosos, negligentes e cheios de pecados? Estes, que empregam toda a vida para desmerecer a graça e favor divino, e não possuem as obras que os possam defender contra o inimigo? Meu santo esposo José foi um dos que gozaram o privilégio de não ver nem sentir o demônio naquele transe. Quando os malignos tentaram se aproximar, sentiram que uma força poderosa os mantinha distantes, e foram pelos santos anjos, repelidos e precipitados no abismo. Ao se sentirem tão oprimidos e aterrados, a teu modo de entender, ficaram confusos, sobressaltados e aturdidos. Isso deu motivo para Lúcifer reunir no inferno uma junta ou conciliábulo, investigando se por acaso, nele já se encontrava o Messias. Tal vida, tal morte. Daqui compreenderás o grande perigo da morte, e quantas almas perecem naquela hora, quando começam a frutificar os méritos e os pecados. Não te declaro os muitos que se condenam para não morreres de pena, se tens verdadeiro amor ao Senhor. A regra geral, porém, é que a virtuosa vida segue-se boa morte, o resto é duvidoso, raro e contingente. O remédio e segurança é prevenir-se muito antes. Por isto, advirto-te que, ao veres a luz no amanhecer de cada dia, penses ser aquele o último de tua vida, e, como se de fato fosse, pois não sabes se o será, ordenes tua alma de modo a receber alegremente a morte. Se ela vier, não demores um instante em te arrependeres dos pecados, com propósito de os confessar se os tiveres, e emendar até a mínima imperfeição. Não deixes em tua consciência falta alguma repreensível, sem te doeres se te lavares com o sangue de Cristo, meu Filho Santíssimo. Põe-te no estado em que possas aparecer na presença do justo juiz, que te examinará e julgará até o mínimo pensamento e movimento de tuas potências.
orar pelos agonizantes, para ajudares como desejas. Aos que estão naquele perigoso fim, em primeiro lugar aconselha a todos o mesmo que te advirto: cuidem da alma durante a vida, e assim terão feliz morte. Além disso, rezarás nessa intenção todos os dias sem falta. Fervorosamente, suplica ao Todo-Poderoso que aniquile os enganos do demônio, quebre os laços e ciladas que armam aos agonizantes, e sejam humilhados por sua destra divina. Sabes que eu fazia tal oração pelos mortais, e quero que me imites nisso. Do mesmo modo te ordeno que, para mais ajudá-los, mandes aos demônios que deles se afastem e não os oprimam. Bem podes usar deste poder, mesmo que não estejas presente, pois o está o Senhor em cujo nome has de subjugá-los, para maior honra e glória de Deus, a morte das religiosas. As tuas religiosas, em tais ocasiões, esclarece no que devem fazer, sem perturbá-las. Admoesta-as para que recebam os santos sacramentos e sempre os frequentem. Procura animá-las e consolá-las falando-lhes das coisas de Deus, de seus mistérios e escrituras. Que seus bons desejos e afetos despertem, e as disponham para receber a luz e influência do alto. Fortalece-lhes a esperança, encoraja-as contra as tentações e ensina-lhes como deverão resistir a elas e vencê-las. Procura conhecê-las, e mesmo que a paciente não as revelar, o Altíssimo te dará luz, para as entenderes e aplicar a cada uma o conveniente remédio, porque as enfermidades espirituais são difíceis de se conhecer e curar. Tudo o que te admoesto deverás praticar, como filha caríssima, em obséquio do Senhor, e eu alcançarei de sua grandeza alguns privilégios para ti, e para os que desejares ajudar naquela temível hora. Não sejas escassa na caridade, pois não agirás pelo que és, mas sim pelo que o Altíssimo quiser fazer por meio de ti.